Obrigado, gente, pela adoração tão top. Está forte, hein, cara? Está sendo bênção para vocês, irmãos? Está sendo bênção para vocês, sim? Deus tem falado com vocês? Maravilha. Vamos ler junto Romanos 8, capítulo 17. Romanos 8, verso 17. Encontraram Romanos 8, 17? Então vamos lá, ó. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Continua falando, Senhor, conosco, dando-nos toda a instrução, revelação, inspiração para esses dias, Pai, em nome de Jesus. Maravilha, amém. Carregamos em nós um reino. Eu não preciso tentar explicar para você o que significa a palavra herdeiro. A palavra herdeiro é muito claro para nós, não tem nenhum segredo. Etimológico, obrigado, viu, querido? Para entendermos o que é um herdeiro. Herdeiro é aquele que vai desfrutar de tudo aquilo que o seu pai adquiriu, conquistou. E nós estamos falando, o texto diz que nós somos herdeiro de Deus. Quando a gente está falando de Deus, a gente está falando daquele que não tem fraqueza, daquele que não tem fragilidade, daquele que conquistou tudo, que tem tudo em suas mãos, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que traz à existência tudo que existe, aquele que não tem força nem poder, nada e ninguém que possa fazê-lo parar, simplesmente esse poder, simplesmente essa glória que nós cantamos aqui, simplesmente essa autoridade, que é de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros disso. Os filhos de Deus são herdeiros de Deus. Daí você começa a pensar, ser herdeiro da santidade, da autoridade, ser herdeiro do poder, ser herdeiro da sabedoria, ser herdeiro da vida eterna, herdar o poder contra o mal, herdar o poder contra as enfermidades, herdar o domínio da própria terra. Nós somos herdeiros da terra, desta terra, nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de famílias santas e benditas, herdeiros de carreiras abençoadas, nós somos herdeiros dessas coisas, herdeiros de um futuro cheio de esperança e glória, herdeiros da própria glória de Deus, herdeiros do poder do reino, do avanço do reino, das conquistas do reino, dos valores do reino. Nós somos herdeiros de Deus. Acabamos de ler aqui, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E não trata-se de uma mensagem triunfalista para você sair daqui pulando, dando pulinho para ficar feliz. Simplesmente se trata da instrução e da revelação da palavra de Deus para nós, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Daí você começa a pensar, se eu sou herdeiro de Deus, como não faz sentido eu ser paralisado, talvez pelas coisas que me paralisam. Não faz sentido, se eu sou herdeiro de Deus, patinar em tantas coisas na minha vida. Se eu sou herdeiro de Deus, não faz sentido, muitas vezes, nós, como a igreja vitoriosa, gloriosa do Senhor, não avançarmos e sermos, às vezes, muito tímidos, inibidos, sendo que a Bíblia fala que eu sou herdeiro de Deus.
sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro do poder de Deus. Se você é filho de Deus, você também é herdeiro desse poder. E vou mais longe, a respeito do poder de Deus. A gente às vezes escuta e tem a tendência às vezes de superestimar o poder do diabo, de principados e potestades, realmente existe. Mas a Bíblia diz, sabe como que Cristo vai destruir o anticristo? Tessalonicenses, Paulo fala o seguinte: com o sopro da boca. O poder de Deus é tão incomparável, é tão assombroso, é tão gigantesco, é tão desmedido, que toda a força do império do mal vai ser destruído, sabe, com o sopro da boca do Senhor. O Jesus que João viu na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, verso 9, eu, João, irmão vosso, companheiro nas tribulações, achei-me espírito na ilha de Patmos, no dia do Senhor, ouvi uma voz falar por detrás de mim, uma voz como de trombeta. Ao olhar para trás, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, seus olhos como chamas de fogo, seu cabelo como alva lã, seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força, estava vestido com manto talar. Manto talar é um vestido que não tem costura, tinha um cinturão de ouro no seu peito, pés como bronze polido na fornalha, da sua boca saiu uma espada afiada para ferir e julgar as nações. Quando vi ele, tamanho o poder dele, caí como morto. Ele veio e colocou a mão direita sobre mim, sobre minha cabeça, e disse: não temas, eu sou o primeiro, o último, o alfa, o ômega. Estive morto, mas ressurgi, e tenho as chaves da morte e inferno nas minhas mãos. Este poder, este domínio, esta glória, este reino, foi o que transferido, foi como herança para os filhos. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros dessas coisas. Falando de reino, a gente precisa falar do que é herdado dos filhos. Esta glória, esta sabedoria, este futuro, esse destino, é uma herança reservada para os filhos. Eu sou herdeiro de Deus, se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Por isso que não faz sentido, muitas vezes, nós vivermos uma vida cristã apática, amarrada, que não tem desenvolvimento, avanço, que não tem conquista. Porque o que foi despejado sobre nós, sobre a nossa identidade, é muito poderoso. É muito poderoso. Mas talvez você está aqui me escutando e você não consegue acessar isso na sua vida. Você escuta tudo isso e você não consegue materializar isso na sua vida, no seu ser. Você não consegue desfrutar dessa vida que está destinada para aqueles que são herdeiros do reino. Ainda talvez uma vida que não está evoluindo, desenvolvendo, crescendo, avançando. Você escuta tudo isso e você já aceitou Jesus, já foi feito um apelo, você veio na frente, você se tornou filho de Deus, porque a salvação é um ato. E agora você, como filho de Deus, você é um filho de Deus, mas não desfruta e não acessa das heranças. De fato tem heranças de Deus que nós vamos acessar somente na eternidade, sim, mas tem muitas delas que estão reservadas para esses dias. Daí você fala: pastor, eu não consigo acessar isso. Isso não é real na minha vida, eu não consigo materializar essa confiança, essa herança na minha vida. Me tornei filho de Deus, mas eu não desfruto da prática das heranças do reino. São filhos que não acessam a herança, filhos que não desfrutam da herança do reino, vivem apenas lutando contra o pecado. Pode te falar uma coisa, você como filho de Deus, tua vida não se resume a lutar contra o pecado, brother. Tem muito mais das heranças de Deus, as heranças do reino. Não consegue desenvolver isso na sua casa, na sua família, no seu trabalho, não consegue desenvolver, não consegue acessar essas heranças. Cheio de altos e baixos, não conseguem conectar isso. Muitas vezes ofendidos, pressionados por esse sistema que quer nos massacrar. Eu não sei se você tem essa impressão, às vezes parece que os filhos das trevas, eles avançam com muito mais coragem, com muito mais arrojo, com muito mais velocidade do que os próprios filhos de Deus. Por que será que muitos filhos não acessam a herança?
Por que será que muitos filhos não conseguem materializar nas suas vidas as heranças benditas do reino de Deus? Por que será que muitos filhos não desfrutam dessa herança poderosa, reservada para aqueles que são herdeiros? São filhos que não desfrutam da herança, e eu quero falar o motivo. Porque muitos filhos, eu estou falando aqui para convertidos, não é uma mensagem de novo nascimento. Eu estou pressupondo que a maioria aqui, talvez todos, já tiveram uma regeneração no Senhor, mas pode ser que a tua vida, você é um filho que não desfruta dessa herança. Por que será que muitos ainda não estão desfrutando da herança? São filhos que não desfrutam da herança. Sabe por quê? Porque a herança é para quem cresce. É para quem cresce. Se você quer desfrutar das heranças do reino de Deus, você precisa amadurecer. Você precisa crescer. E eu também. As heranças estão reservadas para filhos maduros. Filhos que crescem. Eu tenho 2 filhos. E os meus 2 filhos, um de 9 e um de 11, os 2 têm um carro. Mas eles nunca dirigiram. O carro que eu tenho é deles. Só que eles não dirigem. Eles ainda não desfrutam do prazer de se locomover de forma independente e autônoma. Sabe por quê? Porque eles precisam crescer. É deles? É. Mas eles precisam amadurecer. E assim é comigo e com você. Existem heranças eternas benditas do Pai para mim e para você, que nós só acessaremos, só desfrutaremos, se nós amadurecermos como filhos de Deus. O dia que você entregou sua vida para Jesus, você se tornou um filho, foi um ato bendito, maravilhoso. Só que se você quer desfrutar de algo mais poderoso, glorioso, intenso, na sua vida em relação às heranças do reino, você precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer. O desfrutar da glória da herança do reino está totalmente conectado à nossa maturidade como filhos de Deus. Glória a Deus porque nascemos de novo. Agora nós precisamos caminhar para amadurecer, para crescer. Olha esse versículo, ele é muito top. Não precisa abrir, eu vou ler bem devagar ele. Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é pequeno, é menor, em nada ele difere do escravo. Olha isso, cara. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele nada difere do escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Mesmo sendo o senhor de tudo, o herdeiro não desfruta, não tem nada diferente do escravo, enquanto ele é menor, enquanto ele é imaturo, enquanto ele é pequeno. Ele vive como um escravo, porque ele não amadurece, ele não cresce. Então eu quero te falar algo que talvez possa fazer sentido para a tua vida. Se você quer desfrutar das heranças do reino de Deus, eu e você, nós precisamos amadurecer como filhos. Amadurecer, crescer, desenvolver, darmos passos. Nós não podemos aceitar segunda-feira ser do mesmo jeito que nós entramos sexta-feira. Nós precisamos amadurecer para viver este reino e as heranças que Ele tem para nós. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, que é pequeno, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. O nosso nível de maturidade espiritual determina a intensidade do desfrutar da herança. A herança de Deus que está reservada para os seus filhos, ela é desfrutada a partir de um tempo, um mover de amadurecimento dos seus filhos. Mesmo sendo filhos de Deus, se não crescermos, se não amadurecermos, viveremos distante desse reino. Viveremos distante da herança do reino. Mesmo sendo filho, pastor, eu já me converti, agora acabou tudo. Não, agora começou algo. Agora começou um tempo em que eu e você vamos caminhar dia a dia, sendo pressionados muitas vezes por Deus, pelo sistema, pelas pessoas, para crescermos, mas não pressionados para morrermos, mas para amadurecermos, para acessarmos heranças, para acessarmos coisas que se nós não amadurecermos, não acessaremos.
Se você é filho de Deus, se você aceitou Jesus, quero te falar algo, acabou essa história de correr atrás de bênção, não existe mais isso. Para filho de Deus, olha, eu não sei, talvez você veio de uma outra igreja que tinha essa prática, mas essa história de campanha para receber bênção não existe para filhos. Sabe por quê? Efésios capítulo 1, verso 3, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. A questão agora é nós amadurecermos para acessar. A questão agora é nós crescermos para acessar. A questão agora é nós desenvolvermos a nossa vida, a nossa maturidade espiritual para acessar. Não é ficar correndo atrás de bênção, não é bater na porta da bênção, não é ir atrás da bênção, não é jejuar para ter a bênção, não. Agora nós precisamos crescer, amadurecer para acessar as heranças do reino. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. O desfrutar dessa herança do reino, o desfrutar da herança de Deus, é destinada para filhos crescidos, filhos amadurecidos. O acesso à herança é proporcional ao nosso crescimento. O acesso à herança é proporcional à nossa maturidade. O acesso, desfrutar das heranças de Deus é proporcional à maturidade, ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual que estamos tendo. A imaturidade faz com que filhos vivam como escravos. Acabamos de ler Gálatas 4:1. O filho, enquanto é imaturo, o filho enquanto é pequeno, o filho enquanto é mocinho, ele nada difere do escravo. Cara, isso é muito poderoso. Está falando que se eu e você não amadurecermos, mesmo sendo filhos de Deus, viveremos como escravos. Pastor, você está falando que eu vou perder a salvação? Não estou falando disso. Eu estou falando que você é herdeiro de tantas coisas incontáveis e maravilhosas, e eu também, mas se nós não amadurecermos como filhos, não acessaremos isso, não desfrutaremos disso, viveremos como escravos, mesmo sendo filhos. Então comigo, irmãos, por isso que o diabo faz tudo, para que a gente fique ainda no mimimi, por isso que ele vai fazer tudo para que eu e você não cresçamos, ele vai fazer tudo para a gente ficar no nível infantil na fé, porque ele não vai desistir, ele é teimoso, ele vai tentar roubar a nossa herança. De que maneira? Nos deixando imaturos. Ele vai fazer tudo para a gente continuar imaturo, pois assim ele inibe a expansão do reino. Ao impedir que filhos acessem as heranças do reino, ele está impedindo acesso à expansão do reino. Ele não vai desistir, ele vai te tentar, ele não vai deixar, ele vai tentar fazer de tudo para que continuemos imaturos. Quantos filhos de Deus estão vivendo como escravos? Quantos filhos de Deus não conseguem acessar essas heranças do reino? Quantos filhos não têm vida plena, uma vida sem poder, triste, vazia, sem avanço, sem poder do Espírito, porque não estão acessando a herança do reino? Eu e você, nós precisamos amadurecer como filhos de Deus. Eu e você, nós precisamos crescer como filhos de Deus. Eu e você não podemos aceitar permanecer como meninos, imaturos, bebês. Nós precisamos crescer e desenvolver. E talvez a grande questão é: pastor, o que eu preciso fazer para amadurecer? E eu quero deixar uma dica para você. Abre sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Como crescer? Se eu preciso disso para amadurecer, se eu preciso amadurecer para ter acesso às heranças, como amadurecer, como crescer? Quero te ajudar na palavra, a gente entender na palavra o que é necessário para a gente amadurecer, para ter acesso a tudo isso. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Estão comigo, irmãos? Estão comigo? A gente está numa maratona esses dias, estamos firmes, juntos, sem sono? Firmes? Vamos lá. Vamos crescer, vamos amadurecer. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, ou seja, rejeitando, retirando, excluindo,
portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vou ler de novo, a gente precisa entrar na palavra e deixar a palavra nos instruir, nos transformar. Despojai-vos, ou seja, retirai-vos, excluir de vocês, tira de vocês, portanto, toda maldade, dolo, toda hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Crescimento para a salvação. Repita comigo, 1, 2, 3. Crescimento para a salvação. Antes de falar de crescimento, eu vou falar de salvação. A salvação só faz sentido se existe uma condenação. Não tem por que existir uma salvação se não há uma condenação. Não é verdade? Salvação só faz sentido para um ambiente e uma história onde existe condenação. Daí a gente para olhar nesse texto, então quer dizer que esse texto foi escrito para pessoas que estão condenadas? Sim, mas um tipo de condenação diferente. Porque essa carta Pedro escreveu para pessoas convertidas a Jesus. Essa carta foi escrita para filhos. Essa carta não foi escrita para pessoas que não conheciam Jesus, não tinham tido experiência com Jesus. Tanto é, se a gente voltar um pouquinho, não precisa abrir, eu vou ler algumas coisas. Capítulo 1, verso 1, aos eleitos. Verso 2, aos eleitos. No verso 3, aquele que regenerou. No verso 5, são guardados pelo poder de Deus. Verso 7, o valor da vossa fé é mais preciosa do que o ouro perecível. Verso 8 do capítulo 1, visto que amais a Ele. Verso ainda 8, que vocês creram nele. Verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eles eram salvos, eles eram filhos. Verso 21 do capítulo 1, tendes fé em Deus. Eles tinham fé em Deus. Verso 22, tendo purificado a vossa alma. Eles tinham purificado a vossa alma, a alma deles. Verso 23, vocês foram regenerados. Eles eram crentes, eles eram filhos. Agora, de repente, Pedro está falando aqui no capítulo 2, crescimento para a salvação. Qual é a condenação que esses filhos estavam? Sabe qual era a condenação que esses filhos estavam passando? A condenação de viver uma vida imatura. A condenação de viver uma vida sem crescer. A condenação de filhos que não cresciam. A condenação de filhos de Deus que não desenvolviam. A condenação de filhos que não estavam amadurecendo, e por não amadurecer, como é o verso com Paulo, como nós lemos em Romanos 8, eles não acessavam as heranças do reino, porque era imaturo. Crescimento para a salvação. E talvez muitos de nós temos hoje essa condenação. Estamos debaixo dessa condenação, por não crescermos. Somos filhos que precisam de salvação. Somos filhos que precisam de salvação. Filhos que estão debaixo de uma condenação. A condenação eterna não, uma condenação de uma vida imatura, e por ter uma vida imatura não acesso a essas heranças. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão comigo? Amém? Estão comigo? Estão entendendo? Como crescer? Como sair dessa condenação de sermos imaturos? Como atingir esse crescimento? Esses 2 versículos, eles têm 2 dicas muito poderosas. Muito poderosas. Muito poderosas para eu e você crescermos e assim acessarmos as heranças. A primeira dica, verso 2: desejai ardentemente. Desejai ardentemente. Só cresce quem deseja ardentemente. Só amadurece como filho de Deus quem deseja ardentemente. Só cresce quem tem uma vida de desejo profundo pelo Senhor. Só amadurece aquele que não apenas deseja,
não apenas aquele que é simpatizante pela presença de Deus, mas aquele que arde pela presença de Deus, aquele que deseja de forma ardente, aquele que tem um apreço, aquele que tem uma devoção, aquele que tem amor, aquele que tem fogo pelas coisas do reino. Desejar ardentemente. Se você está com Bíblia de papel, grifa essa expressão. Só cresce quem deseja ardentemente. Desejar ardentemente fala da intensidade que queima em nosso coração, fala da intensidade do nosso coração pelas coisas do reino. Não é ser simpatizante, não é gostar, não é estar afim de vez em quando, não é isso, não é achar algo legal, é legal estar no reino de Deus, é legal frequentar a igreja, não, é desejar ardentemente, como um fogo que queima em nós, as coisas do reino. Só cresce quem deseja ardentemente. É fazer dele o centro do nosso amor, é fazer dele o centro da nossa devoção. Só cresce e amadurece quem deseja ardentemente. A nossa relação com a presença de Deus não tem que ser uma relação amigável, tem que ser uma relação explosiva, de desejo que queima, uma devoção que nos vicia, uma devoção que nos encanta, uma devoção que nos prende. É esse tipo de pessoa que cresce. É esse tipo de filho que amadurece e acessa a herança. Talvez até pela nossa dificuldade de entender isso, Pedro ele fez algo muito legal. Ele deixou um exemplo para a gente entender melhor o que é desejar ardentemente. Ele fala aqui no verso 2, desejar ardentemente como criança, recém-nascida, o genuíno leite espiritual. A criança, ela deseja o leite, pensa comigo numa criança, por dois motivos. Ela deseja ardentemente o leite por dois motivos. Primeiro, porque mesmo sendo criança, ela tem dentro dela uma conclusão de que se ela não beber daquele leite, ela morre. A criança, mesmo sendo um bebezinho, ela sabe que aquilo lá é tudo que ela precisa. Ela não precisa de outras coisas. Ela não precisa de um Big Mac, ela não precisa de um cachorro quente, ela precisa do leite. Desejar ardentemente é quando eu e você temos essa conclusão, essa revelação. Cara, o que eu preciso é da presença de Jesus. É saber que a nossa maior necessidade é da presença dEle. Desejar ardentemente é resultado de uma conclusão de que a presença de Deus é tudo o que eu preciso. Sem Ele eu não sou nada. Ele é tudo o que eu preciso para eu ser feliz. Ele é tudo que eu preciso para me satisfazer. Ele é tudo que eu preciso para suprir as minhas necessidades. Ele é tudo que eu preciso para ter emoções adequadas. Ele é tudo que eu preciso. Não é o dinheiro, não é um relacionamento, não é um namoro, não é uma carreira, não é uma pessoa, não é nem um ministério que a gente faz, mas é a presença dEle. Tem isso claro em nosso Senhor, tudo que eu preciso é do Senhor, o que vier é bônus. Desejar ardentemente, só cresce quem deseja ardentemente. Mas a criança, ela deseja ardentemente pela necessidade, mas tem um outro fator que é o desejar ardentemente de uma criança recém-nascida. Ela deseja o leite, sabe por quê? Presta atenção nisso, porque ela tem prazer no leite. Ela tem prazer no leite. Quem aqui é casado, tem filho, as mamães que amamentaram, é uma questão de necessidade, mas lembra o bebezinho quando mamava? Ele entrava num estágio alfa, sei lá, ele saía de si. Era uma relação de necessidade, mas era uma relação de prazer. De prazer, é um outro nível de desejo. Quando nós não apenas buscamos a Deus por necessidade, sabe por quê? Buscar a presença de Deus quando a gente está desesperado porque tem conta para pagar, não é difícil. Buscar a Deus desesperado quando alguém está enfermo, ou nós estamos enfermos com uma doença incurável, não é difícil. Buscar a Deus por necessidade não é difícil. Só que eu aprendo, sabe o que é? É buscar a Deus, desejar ardentemente, é buscá-lo por prazer. É estar aqui não porque você talvez não tenha uma opção melhor nessa cidade hoje, mas estar nesse lugar porque você tem prazer em estar aqui e adorá-lo.
A criança tem necessidade, ela tem a necessidade, mas ela tem prazer. A criança recém-nascida sente ardente prazer. Isso fala da nossa relação com Deus, não no que Ele pode nos dar. Não apenas porque estamos desesperados para Ele suprir algo na nossa vida, mas porque nós temos prazer nele. Temos prazer, desejo ardentemente, fala de estarmos fascinados, fala de estarmos encantados pelo seu amor, fala do nosso desejo latente pela presença de Deus. Só amadurece, só cresce e acessa as heranças, filho que tem desejo, que tem prazer pela presença. Filhos que amadurecem e crescem e recebem uma poderosa medida da herança do reino, são os filhos que desejam o Pai e sentem prazer nele. Deixa eu te falar uma coisa, você adolescente jovem que está aqui, a vida cristã é top demais, é prazerosa, está falando, desejar ardentemente, está falando de nós encontrarmos algo em Deus, onde nós não fazemos as coisas porque temos que fazer, está falando de um lugar em Deus, onde eu e você podemos acessar como filhos, onde nós oramos, não porque tem que orar, onde nós lemos a Bíblia, não porque tem que ler a Bíblia, onde nós estamos na congregação, não porque temos que estar aqui, mas nós oramos porque eu tenho prazer. Eu leio a Bíblia, não porque eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que prestar conta para alguém, eu leio a Bíblia porque eu tenho prazer de conhecê-la. Eu venho na igreja, eu tenho comunhão com os irmãos, não porque eu preciso, porque eu tenho prazer de estar na casa dele. Desejar ardentemente, ter prazer, e são esses filhos que alcançarão e acessarão as heranças. Talvez você vive a tua vida cristã, cara, lutando, talvez se você tivesse dinheiro, se não tivesse teu pai, tua mãe, talvez você não estaria aqui. Alguém talvez te falou que a vida cristã é só um conjunto de regras, e você precisa se esfolar para obedecer, não é isso, não é isso. Há um lugar no relacionamento com Deus, cara, que se você acessar como filho de Deus, você vai começar a viver por prazer, não é por obrigação. Quero te falar uma coisa, eu busco ter uma vida santa, não porque eu tenho que ter uma vida santa, mas porque eu tenho prazer em obedecer. João falou isso, 1 João capítulo 5, verso 3. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são difíceis, não são penosos. Não são penosos, para quem acessa esse lugar de prazer, esse que tem desejo ardente pela presença de Deus, ele obedece não porque tem que obedecer, ele não tem uma vida santa porque tem que ter, ele não vai na igreja porque tem que ir, ele não lê a Bíblia porque tem que ler, não, ele acessou um lugar onde é um prazer, é um fascínio, é encantador. Obedecer é um prazer, cara, você pode ter esse tipo de vida. E são esses filhos que o pai vai liberando medidas da herança, medidas da herança, medidas da herança, filhos que têm prazer, filhos que desejam ardentemente. Não fazemos mais as coisas porque somos obrigados, ou porque precisamos, mas porque temos prazer nele. Por isso que é necessário, eu estava orando esses dias lá em Londrina com a galera, é um tempo que o Senhor tem nos desafiado a nos encantar novamente pela sua presença, nos fascinar novamente pela sua presença, ter um desejo ardente. Quando nós temos prazer nele, nós não precisamos ficar não precisa ninguém ficar você precisa ir na igreja, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, não. Quando nós temos um desejo ardente, temos prazer nele, nós não precisamos ser encorajados por ninguém, nós já encontramos ele, é o nosso tesouro maior. Desejar ardentemente, só cresce, só amadurece quem deseja ardentemente, só acessa as heranças do reino quem deseja ardentemente. E talvez você está aqui me falando, mas eu não desejo. Pode ser que a tua vida cristã seja uma vida cristã fria, você ainda está passando um estágio ainda de fazer as coisas na obrigação, você não consegue decolar, você não consegue desfrutar. E aqui eu vou caminhando para a conclusão. Muitos ainda não chegaram nesse estágio, ainda uma vida cristã sem prazer,
e por isso não amadurecem, por isso ainda são filhos que não acessam a herança, ainda são filhos que vivem como escravos. Como desejar ardentemente? Como chegar a ter esse coração cheio de prazer? Vamos voltar para o texto. O texto vai nos ensinar, se você quer sair daqui hoje queimando por Jesus, está aqui o gatilho. Aqui está o pino da granada. Se você quer sair daqui queimando por Jesus, 1 Pedro capítulo 2, verso 1, leia aí na tua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, da hipocrisia, das invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente. Antes de desejar, você vai ter que despojar. Antes de nós desejarmos algo, nós vamos ter que renunciar a outras coisas. O despojar está falando da coragem que eu e você precisamos ter para dizer não para as coisas. O despojar está falando da nossa ousadia de falar não para tudo que interfere na nossa vida com Deus. Se você quer desejar ardentemente, antes de desejar ardentemente, você vai ter que ter coragem de tirar da sua vida, de excluir da tua vida qualquer coisa que custe algo em relação à presença de Deus. É a nossa coragem de renunciar qualquer coisa que seja o contrário do Pai, é lançar fora da vida, é deixar de fazer, é deixar de praticar, é nos alinhar com os céus. Pensa comigo, ó, se nessa hora descesse uma pomba aqui, e ela pousasse aqui no meu braço, e tudo que eu quero é que essa pomba permaneça sobre mim, sabe o que eu vou fazer? Qualquer coisa, qualquer passo que eu der, eu vou medir, vou fazer cuidadosamente, para que eu não perca essa pomba. É ter esse tipo de pensamento, cara. Qualquer coisa na tua vida que possa interferir na presença de Deus na sua vida, tem que despojar, tem que retirar. Antes de desejar, a gente tem que despojar. É dar um passo de fé. Você sabe, cara, que provavelmente tem coisa na tua vida que está interferindo no teu amor, na tua paixão, no teu fogo pelo Senhor. Ele quer que você acesse heranças, mas você precisa dizer não, ter coragem de renunciar a coisas que você sabe que não deve estar na sua vida. Só cresce quem deseja, e só deseja quem renuncia. Só cresce quem deseja ardentemente, e só deseja ardentemente quem renuncia radicalmente. Muita da nossa indiferença, da nossa falta de amor pela presença de Deus, é porque a gente insiste em conviver com coisas que a gente sabe que tem que abrir mão. Muita da nossa frieza, cara, tá ainda em abrigarmos sentimentos, práticas que a gente tem que largar. Quanto mais resistimos, presta atenção nisso, quanto mais resistimos em renunciar o que devemos abandonar, menos nós vamos desejar Ele. Quanto mais renunciamos o pecado, os sentimentos, mais o nosso amor por Ele é retroalimentado e passamos a desejá-lo mais e mais. Se você quer sair daqui, cara, apaixonado pela presença de Deus, antes disso, você precisa ter coragem de falar: Jesus, eu vou tirar isso da minha vida, eu vou renunciar a essas coisas. E antes de vir para cá, eu estava orando lá em Londrina, pensando nessa ministração, e perguntando para o Senhor que tipo de renúncia que eu encontraria aqui nesse lugar. Quais são as renúncias que vocês e eu junto precisamos fazer essa noite? Quais os nãos que a gente precisa dar essa noite? O Senhor começou a me trazer algumas coisas ao coração. Tem gente aqui que precisa falar não para sentimentos, falta de perdão, ressentimento, rejeição. Talvez você tenha um histórico na sua vida de família de rejeição e ressentimento. Isso está dentro de você. Se você não tiver coragem de dizer não para essas coisas, o teu amor, o teu desejo ardente nunca vai crescer. Tem gente que precisa dizer não para vícios de rede social.
escravo de rede social, escravo da aceitação dos outros, está totalmente imerso nisso. Talvez o prazer da tua vida não é a presença de Deus, mas é buscar alguém para te dar os likes lá e as curtidas. Quais as renúncias que você precisa fazer essa noite? Tem gente que precisa renunciar a imoralidades, sexo ilícito, qualquer relacionamento sexual que não seja dentro do ambiente monogâmico, de casamento, heterossexual, é pecado. Qualquer relacionamento sexual que não seja no ambiente monogâmico, heterossexual, dentro de um casamento, é contrário à palavra de Deus. E se você quer desejar ardentemente, você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar. Tem gente que tem que renunciar à pornografia. Vai ter que renunciar, vai ter que dizer não, vai ter que despojar. Antes de desejar, vai ter que despojar. Sensualidade. Você vai para frente do espelho, quando você vai pôr roupa, a tua preocupação é gerar algo nas pessoas que te veem. Talvez você precise renunciar até pessoas. Namoro escondido, ficar. Relacionamentos casuais. Se você quer desejar ardentemente, você vai ter que renunciar antes. Senão vai continuar com uma vida fria, distante, vai continuar como filho que não acessa a herança. Eu e você precisamos dar uma resposta a Deus. Renúncias, despojar, falar não para coisas. Fique em pé nessa hora. Quero orar com você.